E nós começamos o TV Jornal Meio-Dia com uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Recife. O jornalista do Jornal do Comércio, Evandro Sampaio, participa da entrevista que tem duração de 10 minutos. Hoje, a nossa convidada é Priscila Krause, do DEM. Bom dia, candidata. Bom dia, Graça. Bom dia, Ivanildo. Eu vou começar, como comecei as outras, querendo saber por que a senhora quer ser prefeita do Recife. Eu quero ser prefeita do Recife para liderar um processo de transformação na cidade, um processo real que envolva toda a sociedade. E para isso a gente precisa de alguém que conduza e que dentro desse processo a gente consiga fazer as escolhas reais, as escolhas corretas dentro da administração pública, porque essa é uma forma, inclusive, de respeitar o dinheiro do contribuinte. Ivanildo. Deputada, posso lhe chamar de deputada porque a senhora tem um mandato de deputada escolhido pelo povo. Eu lhe pergunto, a senhora tem um projeto bastante ambicioso para a cidade do Recife. A senhora, se for eleita, e torcemos por isso, não terá o apoio do governo do Estado, que é de outro partido, e uma pouca representatividade no Congresso Nacional. Como é que a senhora pretende administrar uma cidade como o Recife, com tantos problemas e com pouco dinheiro? Essa pergunta é importante porque é uma pergunta feita por vários eleitores. Essa é uma questão absolutamente natural. Primeiro, em relação ao governo do Estado. A gente tem exemplos, inclusive, de administrações exitosas que não tinham nem o apoio do governo do Estado, nem o apoio do governo federal, que é o caso, por exemplo, de ACM Neto em Salvador. E fez aí uma administração brilhante com uma dificuldade financeira maior, inclusive, do que a do Recife. O Recife é a capital do Nordeste mais rica, com a maior arrecadação per capita. A nossa arrecadação é de R$ 871 por habitante. Claro que nós não somos uma cidade riquíssima, mas também estamos longe de ser uma cidade pobre. E o que nós temos que fazer é ter uma postura republicana, trazer o governo do Estado para a responsabilidade, talvez até o que a gente esteja precisando no Recife seja de alguém que confronte o governo do Estado. Nessa questão da segurança pública, por exemplo, nós estamos vivendo um verdadeiro drama. O Recife se tornou a cidade do medo e nós não conseguimos escutar uma palavra do prefeito do Recife cobrando do governo do Estado um posicionamento coerente. Uma outra coisa, em relação ao saneamento básico. Todo mundo sabe que hoje a PPP da Compesa é a responsável pela parte do esgotamento sanitário no que diz respeito ao saneamento. E a gente também não vê uma palavra do atual prefeito na cobrança para que o governo do Estado cumpra com a sua obrigação. Agora, sendo prefeita no aspecto da segurança, o que a senhora faria nesse momento? Pois é, a gente vive um mito, na verdade, de que a segurança ela é de responsabilidade praticamente que exclusiva do governo do Estado. Não é bem assim. Nós temos que pensar a segurança a partir de um tripé. A segurança preventiva, as ações preventivas, a ação de repressão qualificada, e aí é verdade, cabe ao governo do Estado, e a ação de recuperação, de ressocialização das pessoas que estão envolvidas nas questões de violência. E onde a gente precisa atuar exatamente na questão da prevenção. A gente vai começar iluminando o Recife. O Recife hoje é uma cidade absolutamente escura e tem dinheiro para isso. O dinheiro da contribuição de iluminação pública, que todos aqueles que estão nos assistindo, que consomem mais de 80 kWh por mês, paga essa contribuição. Ano passado, para vocês terem uma ideia, o Recife arrecadou 69 milhões de reais a partir dessa contribuição. 24 foram para pagar a conta da CELP. Entre 10 e 12 foi para manutenção, quando na verdade a gente precisa de investimento e de requalificação dessa iluminação. A gente precisa se apropriar do mapa da violência que a Secretaria de Defesa Social tem, para que a gente possa fazer atuações, intervenções diretas nas áreas que são mais violentas da cidade, além de reestruturar a Guarda Municipal para que tenha um papel protagonista. E eu recebi, e aí isso vai muito mais até para as mulheres como nós, eu recebi uma sugestão de um grupo de senhoras que a gente já incorporou ao nosso programa de governo. É criar nas comunidades núcleos de mediação de conflitos, com foco na violência doméstica. Saindo daquela máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. O problema é que quando não se mete a colher, às vezes, e não são poucas às vezes, pode acabar em violência e em tragédia. Então, isso seriam ações que nós teríamos como prioridade no combate à violência. Deputada, há candidatos que defendem que a Guarda Municipal
possa usar armamentos. Qual é a sua posição sobre isso? Eu acho que em relação a isso a gente tem que ter muita cautela, saber da necessidade de discutir esse tema e fazer sim uma consulta popular. Eu acho que a gente precisa escutar a sociedade. Isso não pode ser tratado, na verdade, como um mito, como um dogma. Hoje, na Prefeitura do Recife, não se admite sequer cogitar a possibilidade de armar a Guarda Municipal. Eu não acho que esse seja o caminho. Eu acho que a sociedade deve participar dessa discussão e acho que a gente deve começar com um pedaço do contingente da Guarda, se assim for o entendimento da sociedade, e ver como as coisas estão funcionando, inclusive em outros municípios que já adotaram a Guarda Armada. Candidata, do ponto de vista da eficácia da gestão, a senhora acha que faz diferença no resultado o prefeito ser homem ou ser uma mulher? Eu acho que faz diferença a pessoa ser verdadeiramente comprometida e trazer para si as responsabilidades. Por exemplo, eu falei há pouco da segurança. Essas ações todas, elas só vão acontecer se o prefeito, se a prefeita colocar no colo e coordenar pessoalmente as ações naquelas que são verdadeiramente prioridade. Segurança é um exemplo. Um outro exemplo disso é a questão da educação. Ou a prefeita assume, e eu vou assumir essa responsabilidade e ter como uma obstinação melhorar os índices de aprendizado, os índices de educação do município do Recife. E para isso a gente tem um caminho muito claro que a gente vai tratar e fala e diz respeito exatamente àquela questão das escolhas que eu falei no início, as escolhas que cabem ao gestor público. Hoje no Recife se escolheu um modelo de creche que ele custa, cada unidade, entre 2 e 4 milhões de reais. A Prefeitura não tem capacidade de construir creches nesse valor, na quantidade que a população precisa. Hoje nós temos cerca de 5 mil crianças em idade de creche sendo atendidas, quando na verdade seriam 30 mil a necessidade, algo em torno de 30 mil. Qual é a opção da gente? A gente não vai fazer a opção por um modelo caro, que quando é construído, quando é entregue, ele até funciona. Mas a gente vai fazer a opção por um modelo que caiba no bolso e que atenda a população. E é exatamente o nosso projeto chamado Casa Mãe, que vai atender as crianças dos 6 meses aos 6 anos incompleto, preparar essas crianças para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental com a possibilidade de serem alfabetizadas no momento certo. Esse projeto ele é inspirado, e claro que nós vamos fazer as adequações e as adaptações necessárias, mas ele é inspirado no Nova Semente de Petrolina, onde lá se tirou de 2 mil crianças o contingente de crianças atendidas para 9 mil crianças. E se aumentou de 40% para 87% o percentual de crianças alfabetizadas aos 6 meses, com um resultado posterior no IDEB muito melhor do que o do Recife. A senhora acha válida a iniciativa dos compais, para pelo menos combater a violência? Acho válida, mas essa também faz parte da lógica da escolha do gestor. Nós temos quase que uma dezena de centros sociais urbanos no Recife. E o que é que aconteceu com o modelo do Compaz? É um equipamento caro, para você ter uma ideia, o equipamento do Alto Santa Terezinha é quase 9 milhões de reais. O equipamento do Bongi, que ainda não foi entregue, vai em 30 milhões de reais para um único equipamento, quando poderia fazer o trabalho que os centros sociais urbanos se propõem a fazer e deveria fazer no Recife se não tivesse sido abandonado. Eu não sei se os senhores sabem, mas a piscina utilizada no Compaz do Alto Santa Terezinha, a quadra utilizada no Compaz do Alto Santa Terezinha é a mesma que existia quando ali era o Centro Social Urbano Afrânio Godoy. E aí fica a pergunta, por que a água da piscina não era tratada antes? Por que a iluminação da quadra não estava ok antes para a população poder usar? Se precisou investir 9 milhões de reais para usar um equipamento que, na verdade, já existia. Ele precisava ser adequado, claro, mas ele não estava sendo usado para as demandas atuais. O seu projeto de governo praticamente é uma revolução em relação ao modelo atual. Totalmente. Só que o modelo atual lidera as pesquisas e o prefeito é um dos mais bem aceitos do Brasil. Essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, porque o governo usa a máquina e usa descaradamente, para você ter uma ideia, a representação do Recife em Brasília até fevereiro desse ano tinham 9 servidores comissionados, por decreto passou para 18, são 27 secretarias, 10 empresas, para você ter uma ideia, a Enlurb, anos atrás, tinham 3 diretorias, hoje tem 14 e funciona pior do que o que funcionava antes. Então você tem um aparelhamento da máquina e um sugamento do dinheiro, que vai exatamente para mais de 5 mil cargos comissionados, para sustentar essa aliança de 20 partidos, e que, na verdade,
precisa ser redesenhado. Por isso que a gente vai reduzir de 27 para 15 e cortar pela metade o número de cargos comissionados. Quer usar seus 15 segundos para falar com o candidato, com o eleitor? Quero sim. Eu queria agradecer à população a recepção que eu estou tendo, dizer que essa é uma eleição de 2 turnos, que a gente escolheu um caminho que talvez não seja o mais fácil, mas a gente escolheu o caminho da política olho no olho, da política da verdade, e é assim que a gente vai até a casa das pessoas para pedir o voto delas. 25 no dia 2 de outubro. Candidata, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí na campanha.